Queridos irmãos, aceitem a paz de Cristo Jesus. Pastor Lucas Reis, este lado, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica da Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura de hoje, vamos orar, vamos falar com Deus das Escrituras. Senhor Deus e eterno Pai, que o Senhor, nesta hora, venha dar entendimento à nossa vida, clareza, para que nós encontremos o Senhor junto das Escrituras. Nós oramos em Teu nome e damos graças a Ti por tudo, para a glória do Deus de Israel. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Por aqui sempre temos um conteúdo de Deus para edificar a sua vida. Siga também nas redes sociais, porque lá sempre nós temos conteúdo para edificar a sua fé, edificar a sua vida. Hoje nós vamos ler o livro de Esdras, capítulo 1, capítulo de número 10. Pegue a sua Bíblia e vamos à leitura da palavra de Deus. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Nestes termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Ao todo, foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo de número 2. Esta é a lista dos homens da província de que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Reelaias, Mardoqueu, Bilsan, Mispá, Bigvai, Reum e Banã. Esta é a lista dos israelitas. Os adolescentes de Parós, 2.172, de Zefatins, 372, de Ará, 775, de Pat-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, dos 2.812, de Elão, 1.254, de Zatu, 945, de Zacai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Asgade, 1.222, de Adonição,
666 de Bigvai, 2056 de Adim, 454 de Ater, por meio de Ezequias, 98 de Bessai, 323 de Jora, 112 de Assum, 223 de Gibar, 95 os da cidade de Belém, 123 de Netofate, 56 de Anatote, 128 de Asmavete, 42 de Kiriate Jearim, Kifira e Beorote, 743 de Ramá e Gebá, 621 de Micmas, 122 de Betel e Ai, 223 de Nebo, 52 de Magbis, 156 do outro Elão, 1254 de Arim, 320 de Lode Adid e Ono, 725 de Jericó, 345 de Sená, 3.630 os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973 de Imer, 1052 de Passur, 1247 de Arim, 1017 os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Odovias, 74 os cantores, os descendentes de Asaf, 128 os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139 os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Usafa, Tabaote, Quero, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Agube, Agabe, Sanlai, Anã, Gidel, Gar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bezai, Asna, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Aru, Baslude, Meida, Arza, Barcos, Cícera, Tamar, Nessias e Atifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Querete, Ezebaim e Amim. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos do Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arzá, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel. Foram os seguintes: os descendentes de Delaias, Tobias e Neconda, 652. E entre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com a filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimento sagrado enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio de Urim e Dotumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além de seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuía 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor, em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Capítulo de número 3 de Esdras. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades,
o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinha dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas, determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados aos alicerces do templo do Senhor. Então, eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadade e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus, quando construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas foram de Asaf com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Capítulo 4 do livro de Esdras. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. Vamos ajudá-los nesta obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Sírio, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate
Zorobabel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, da Babilônia, e os elemitas de Suzã, e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos: esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má, mas estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revolta, desde épocas antigas, por motivo pelo qual foi destruído. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada sobrará ao oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e os seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes ao oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que esta cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. No livro de Esdras. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que
Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros. Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo, edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador. Ele disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus. O rei, aguardamos do rei a decisão sobre este assunto. Vamos agora ao capítulo de número 6. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte: que Dário comunicou: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: com 3 carreiras de pedra grandes e uma carreira de madeira, o custo será pago pela tesouraria do rei, que o templo seja reconstruído como um local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lance os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos aos seus lugares do templo de Jerusalém, devem ser colocados na casa de Deus. Agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz neste templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem este templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção deste templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém,
tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, porque para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho. E que Deus, que fez o seu ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir este templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei que seja plenamente executado. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. Estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor se enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraias, filho de Azaria, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abzua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No 1º dia do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esta é
uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive entre os sacerdotes e levitas, que deseja ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém, com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifiquem-nos no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a vocês para o culto no templo de seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhe solicitar o sacerdote Esdras, escribas da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com a morte ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselhos e todos os seus altos oficiais, como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Capítulo 8 do livro de Esdras. De Artaxerxes, dos descendentes de Finéia, Gerson, dos descendentes de Tamar, Daniel, dos descendentes de Davi, Atos, dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Paro, Zacarias, sendo registrado com ele 150 homens, e dos descendentes de Pat-Moabe, Elioenai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens, e dos descendentes de Jatu, Zecanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens, dos descendentes de Adim,
Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens dos descendentes de Elão. Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens dos descendentes de Zepatias. Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgad, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaias, e com ele 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. Eu os reuni junto ao canal que corre para Avã e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaias, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes de Joiaribe, e Natã, que era homens sábios, e os enviei a Ido, o líder de Cassífia. Eu lhes falei que deveria dizer a Ido e a seus parentes, os servidores do templo em Cassífia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Zerebias, 18 homens, e também Asabias acompanhando de Jesaias. Dentre os descendentes de Merari, seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos estas bênçãos ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois, separei dos principais sacerdotes, a saber, Zerabias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa do nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8 quilos e meio, e 2 utensílios finos de bronze, polido tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhe disse: tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Peço que os guardem bem, até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, os levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então, os sacerdotes e os levitas receberam a prata e o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do 1º mês, nos partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias.
Estavam com eles Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Penuim. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo oferecido como holocausto no Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores dos territórios a oeste do Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Capítulo número 9 do livro de Esdras. Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como os dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgado e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus, desde os dias dos nossos antepassados até agora. A nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Tem sido bondoso para conosco. Diante dos reis da Pérsia, ele nos deu vitória nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, o nosso Deus, o que podemos dizer disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando dissestes: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda esta terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos terem punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos terem dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com estes povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescentes ou sobrevivente algum. O nosso Deus de Israel, tu és justo e até hoje
nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Capítulo de número 10 do livro de Esdras. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choraram amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daquele que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levanta-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas de todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido, e eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados, e se reuniram em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá, de Benjamim, tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia, no 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se-lhe e disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação da chuva. Por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em 1 dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tikva, apoiados por Mesulão e o levita Sebitai, discordaram a lista dos prevaricadores. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de família, todos eles chamados por nome. E no 1º dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada casa. No 1º dia do 1º mês, terminaram a investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Mazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Entre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias, entre os descendentes de Arim,
Maazéias, Elias, Zemaias, Jeiel e Uzias. Entre os descendentes de Passu, Elioenai, Mazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Leasa. Entre os levitas, Josabade, Zimei, Quelaias, também chamado Quelita, Petaias, Judá e Eliezer. Entre os cantores, Eliasibe. Entre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E entre os outros israelitas, entre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Entre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias e Jeiel, Abde, Jeremote e Elias. Entre os descendentes de Zatum, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeromote, Zababe e Aziza. Entre os descendentes de Bebai, Joanã e Ananias, Zabai e Atai. Entre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaias, Jesub, Zeal e Jeremote. Entre os descendentes de Patmoabe, Adna, Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezalel, Penui e Manassés. Entre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaias, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Entre os descendentes de Assum, Matenai, Matata, Zababe, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Entre os descendentes de Bani, Madai, Arão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Venai, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazai. Entre os descendentes de Benuim, Simei, Silemias, Natã, Adanias, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Entre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zababe, Zebina, Jadai, Joel e Benai. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram um filho dessas mulheres. Fizemos a leitura, livro de Esdras, capítulo 1 ao capítulo de número 10. Se o Senhor nos permitir, amanhã voltaremos para a nossa jornada de leitura da palavra de Deus. Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor.